Bem, pessoal, começando aí a nossa aula de termoquímica, a gente precisa definir alguns conceitos importantes. Como, por exemplo, a termoquímica se refere ao estudo do fluxo de calor que ocorre nas reações químicas. Além dessa definição, a gente precisa entender dois outros termos importantes, que é energia e calor. O calor é uma forma particular de energia que é transferida de um corpo em uma determinada temperatura para outro corpo em outra temperatura mais baixa quando eles estão encontrados. Bem, e energia, é a capacidade de realizar trabalho. Energia não é um termo muito simples de definir, Existem várias controvérsias na literatura sobre isso, mas o consenso é que a melhor definição seria a capacidade de realizar trabalho. Bem, além desses termos, a gente precisa definir aí dois outros termos importantes na termoquímica, que é o sistema e a vizinhança. O sistema é aquela parte do universo na qual se localiza ou se focaliza a nossa atenção. E a vizinhança, a princípio, é todo o resto, podendo dizer que é a parte que está em contato com o sistema. Bem, mas o que seria isso na prática? Como isso eu posso visualizar isso melhor? O que é o sistema, o que é a vizinhança? Então, vou pegar um exemplo aí, onde a gente tem um becker com água sendo aquecido com auxílio de uma chapa de aquecimento. Então, o becker com a água, é o nosso sistema, porque é ele que está focalizado, ele que nós temos interesse, é a temperatura da água, E a nossa vizinhança é a chapa de aquecimento, Essa chapa de aquecimento que vai transferir o calor para a água que está no becker, que é o nosso sistema. Bem, do outro lado agora, se a gente pensar de outra forma, então aqui você tem a vizinhança transferindo calor para o meu sistema. Agora imagine que agora eu desligue essa chapa de aquecimento. O que vai acontecer? Como a água está mais quente que a chapa, o meu sistema vai liberar calor para a vizinhança, que é tanto o meio quanto a chapa. Então agora é o sistema liberando energia na forma de calor para o meio, ou seja, para a vizinhança. No primeiro exemplo que nós tínhamos é que a vizinhança, que é a chapa, estava transferindo energia para o sistema e aquecendo a água, passando de 50 graus para 80 graus. E agora eu estou passando de 80 graus, que já está aquecido, para 50. Então, aqui eu tenho a vizinhança dando calor para o sistema e aqui é o sistema dando calor para a vizinhança. Bem, o sistema ele pode ser descrito de alguma maneira, ou seja, ele pode ser dado o estado desse sistema através de algumas definições. Então, eu tenho o estado de um sistema, ele pode ser descrito pela sua composição, ou seja, qual a substância está lá, quais as misturas, se tem ou não uma mistura, se é uma solução, a temperatura desse sistema, a pressão desse sistema. Todos esses itens podem descrever o meu sistema. E a partir daí, então, o estado, a propriedade de estado, ela depende somente do estado inicial do sistema e do estado final do sistema. Ou seja, ela independe de como o sistema alcançou o estado final. Por isso, como é uma propriedade de estado, eu posso escrever que a variação de x é igual a x final menos x inicial, independente de qual estado eu estou falando, de qual propriedade de estado que eu estou falando. Então, por exemplo, a temperatura de um determinado sistema. Não importa como o meu sistema chegou a 80 graus.
O que importa para mim é que inicialmente ele era 50 graus e agora ele é 80. Então a variação dos estados inicial e final é igual a 30 graus, né, naquele exemplo ali, né? Então a variação é de 30 graus, independente de como houve essa variação, tá? Assim acontece com o volume, acontece com a pressão, independente de como o estado é alcançado, né? Eu tenho uma propriedade de estado, tá? De como o sistema, aliás, alcança aquele estado, eu tenho uma propriedade de estado. Bem, a direção e o sinal do fluxo, ele vai depender de como flui o calor, tá? Então o calor, ele vai ser positivo quando fluir da vizinhança para dentro do sistema. Então, ou seja, naquele exemplo que a gente colocou, o fluxo é positivo, né? Porque ele está saindo da chapa e indo para o sistema. Então, eu estou ganhando calor. Agora, se é o contrário, né, como no outro caso, quando eu desliguei a chapa de aquecimento, o calor é negativo, porque ele está fluindo do sistema para a vizinhança. Tá? E aí nós temos duas outras definições, que é o processo endotérmico e o processo exotérmico, né? Onde no processo endotérmico nós temos o sistema ganhando calor. Então, por exemplo, água no estado sólido passando a água no estado líquido. Então, eu tenho o Q, aliás, maior que zero. Então, o sistema adquire calor da vizinhança, né, para que haja transformação da água no estado sólido, que é o gelo, para passar para a água no estado líquido. Tá? Então, o gelo está ganhando calor para se transformar em água no estado líquido. Então, esse é um processo endotérmico. Já no processo exotérmico, o que nós temos é que o sistema libera calor para a vizinhança, né? Por exemplo, numa reação de combustão, o que nós temos é que o calor é negativo, porque a reação libera energia para o meio. Tá? E essa energia ela pode ser expressa em calorias ou em joule. No sistema internacional, sempre a gente está usando o sistema internacional, é dado em joule. Então, um joule é igual a 1 kg por metro quadrado por segundo a menos 2. Né? Essa é a definição de joule. E mais ou menos um joule seria a energia necessária para erguer um livro da altura de 1 metro, mais ou menos, né? Então, se eu pegar um livro no chão e erguer até 1 metro, eu estou gastando praticamente a energia de 1 joule, tá? Bem, então vamos ver como funciona aí o sistema endotérmico e exotérmico. Um exemplo aí a mais para que você possa entender melhor a transferência de calor. Então, no sistema, no processo endotérmico, a quantidade de calor é positiva. Então, ela sai da vizinhança e vai para o sistema. Então, aqui, por exemplo, né, nós temos uma coluna de gelo fundindo, né? É o calor da vizinhança que está entrando no sistema, que é o gelo, e está fundindo o gelo. Tá? Então, a energia é transferida da vizinhança para o sistema. No outro extremo, no processo exotérmico, o calor é menor que zero. Então, o sistema está dando energia para a vizinhança. Nós temos lá o calor da vizinhança o calor indo para a vizinhança, né? Então, ou seja, no sistema, no processo exotérmico, a energia é transferida do sistema para as vizinhanças, né? Bem, quando a gente fala de fluxo de calor, nós temos que ter a ideia até agora, a gente só falou em termos
qualitativo. Então, o calor é transferido, né, ou absorvido, né, ou ele é transferido do sistema para a vizinhança ou da vizinhança para o sistema, mas a gente não falou qual que é a magnitude, ou seja, qual que é o valor que é transferido. Como medir esse valor transferido, né? Uma das maneiras de medir esse valor é a caloria, né? E a caloria nada mais é que a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E a relação entre caloria e joule é dada aqui. Então nós temos que uma caloria é igual a 4,184 joules, tá? E outro parâmetro importante quando a gente fala de magnitude do fluxo de calor é a questão dos calores específicos das substâncias. Cada substância tem um calor específico, que é a maneira com que o sistema vai transferir esse calor, tá? É a capacidade calorífica do sistema, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui o bromo líquido, ele tem um calor específico de 0,474, né? E por exemplo, o etanol tem um valor de 2,43 joule por grama por grau, né? E a água aqui, por exemplo, a água tem dois valores, um na água líquida, na forma líquida, e uma na forma gasosa. Na forma gasosa, nós temos aqui 1,87. E na forma líquida, o que a gente tem é o valor de 4,18. Ou 1 caloria por grama por grau. Tá? Então, 4,18 é esse valor aqui. Então, a gente pode pôr como joule. Aqui está dado em joule. Mas a gente também pode expressar em termos de caloria, que é o valor aí bastante conhecido aí de vocês, né? E como relacionar essa caloria com a variação de temperatura? Então a gente tem uma equação que mostra isso. A quantidade de calor é igual à capacidade calorífica do sistema vezes a variação de temperatura. E a capacidade calorífica está diretamente relacionado à massa da minha substância vezes o calor específico da minha substância, tá? Que é expressa então aqui por essa outra equação, substituindo o calor específico pela capacidade, a capacidade calorífica pelo calor específico, né? Bem, aqui outros exemplos, né? Por exemplo, aqui o cobre, né? Tem um calor específico de 0,38 joule por grama por grau, né? E o alumínio, por sua vez, tem um valor de calor específico de 0,90 joule por grau, grama por grau. Isso explica porque a água aquece e resfria-se mais lentamente que recipiente de alumínio ou cobre ou ferro, né? Pode ver que a água aqui nós temos um valor de 4,18, é muito maior do que 0,38 e 0,90, né? Por isso mostra que a água vai aquecer e resfriar muito mais lentamente do que qualquer outro recipiente desses metais aí, né? Como exemplo. Bem, vamos fazer então um exercício para esclarecer melhor esse conceito. Então, compare a quantidade de calor. Aqui o exemplo é: compare a quantidade de calor desprendida por 1,4 mol de água líquida quando essa resfria-se de 100 até 10 graus, com a quantidade de calor desprendida quando 1,4 mol de vapor d'água resfria de 200 até 110 graus. Lembra que a gente viu lá na tabela? Os calores específicos da água no estado líquido e na água no estado gasoso são diferentes. Então a gente vai ter que levar em consideração esses valores para fazer o cálculo, né? Antes de pôr os valores, nós precisamos inicialmente, né, calcular a massa molecular da água, porque aqui foi dado em mol de água. Então a gente precisa transformar esse mol em gramas de água. Nós sabemos pela relação que a quantidade de calor de massa molecular da água é 18,02 gramas por mol.
né? Então 1 mol corresponde a 18,02. Então, se a gente pegar esse valor e multiplicar por 1,4, a gente vai ter o valor em gramas. É isso que a gente fez aqui. Então, pegou a massa de água, calculou isso aqui, deu 25,2 gramas. E a variação da temperatura, que é inicialmente de 100, né, para 10. Então, o final é 10. 10 menos 100, a variação é de menos 90 graus. Né? Pegando esse valor, pegando o calor específico da água no estado líquido, né, que é 4,18 joules por grau, né, vezes a massa de água, nós temos que o calor desprendido nesse processo é de menos 9,48 vezes 10 a terceira joule. Né? Agora, no caso do vapor de água, o que vai mudar é simplesmente o calor específico. Tá? Então aqui nós tínhamos para a água 4,18, aqui nós temos 1,87. A quantidade é a mesma e a variação de temperatura é a mesma também, de menos 90. Contudo, como o vapor de água tem um calor específico menor do que a água líquida, você vê que a variação da quantidade de calor é menor. Assim, o vapor de água desprende menos calor que a água líquida durante o resfriamento. Né? Bem, a gente pôs menos aqui porque, como você está resfriando a água, né, o sistema está perdendo calor. Então, a variação é negativa. Tá? Sempre lembrando isso, que tem que pôr o negativo. E realmente é negativo porque o sistema está perdendo calor para a vizinhança. Né? Bem, outro critério bastante usado aí, né, nas aulas práticas que vocês vão ter aí futuramente, né, é o calorímetro didático, que leva em consideração todos esses conceitos que a gente viu aí de calor, né, de capacidade calorífica, né, e usa esses conceitos para fazer alguma determinação, por exemplo, o calor específico em uma determinada reação, ou a quantidade de calor liberado por um alimento, né? E é a partir desses calorímetros, né, não didáticos, que esse é usado nas aulas práticas, né, nas aulas de laboratório, mas existem calorímetros mais sofisticados que são usados para as pesquisas, né, e para se determinar os valores de calorias que cada alimento tem ou cada substância tem, né? Mas esse é bastante didático. Ele é feito geralmente em poliestireno, né? E é revestido por um material isolante, né, para evitar a perda de calor, né? E você tem um termômetro no centro aqui para medir a variação da temperatura do material, né? As equações são as mesmas, né? E aí, no caso de uma reação, o que nós temos é a massa de água que vai sofrer a variação da temperatura e a variação da temperatura que o material vai sofrer durante o processo, né? Bem, fazendo um exercício aí, né, em termos de reação química, por exemplo, o cloreto de cálcio, que é o CaCl2, é adicionado aos vegetais enlatados para manter sua consistência. Quando adicionar na água, esse se dissolve. Então aqui nós temos a reação aí do cloreto de cálcio, né, formando em os dois cálcio 2+, aquoso mais 2Cl menos aquoso, né? E aí faz o seguinte experimento: um calorímetro contendo 50 gramas de água a 25 graus, quando 1 grama de cloreto de cálcio é adicionado ao calorímetro. A temperatura sobe para 28,51 graus. Admitindo que todo o calor distribuído na reação é transferido para a água, vamos calcular a quantidade de calor para o sistema reacional e quantos de cloreto de cálcio tem que ser adicionado para aumentar a temperatura da solução em 9 graus. Então nós temos aí, né, para fazer esse experimento, para fazer essa resolução desse exercício, né, no item A, simplesmente pegar a variação da temperatura. Então, se a gente fizer aí a variação da temperatura, né, passou de 28 para 51, né,
de 28,51, né? Ou seja, passou de 25, aliás, passou de 25 para 28,51. Então houve uma variação de 3,51 graus, né? Então é simplesmente pegar essa equação aqui, substituir os valores do ΔT, né, que é 28 menos 25, da água, que é 50 gramas, que ele falou lá, né? E o valor de 4,18. Então nós temos lá para esse exercício, né, a seguinte resposta. Então eu tenho que a quantidade de calor é igual a 50,00 vezes a capacidade, o calor específico, 4,18, né, vezes a variação da quantidade em temperatura, que passou de 25 para 28, né? Então, passando, não precisa transformar em nada, né? Simplesmente fazer essa relação, e fazendo essa relação você vai obter aí um calor de reação de menos 734 joules, né? Essa é a resposta do item A. No item A, a resposta é menos 734 joules, né? No caso do item B, né? No caso do item B, o que nós temos é que calcular a quantidade de cloreto de cálcio para que a temperatura da solução aumente em 9 graus. Você viu que para 3 graus e 51, né, nós precisamos de menos 734 joules, né? Agora, se a gente quer um valor maior, o que a gente precisa fazer é transformar esse valor em termos de calorias aí, calcular, né, a quantidade de calor, né, para variar em 9 graus, que é simplesmente substituir os valores novamente na equação, né? A gente vai substituir aí esses valores, né, que é 50 gramas de água, vezes 418 novamente, vezes a variação, que ele já falou para nós que foi de 9 graus. Não importa para a gente qual é a temperatura, eu quero um aumento de 9 graus, então o final é 9 graus. Fazendo isso, a gente vai obter um valor, né, final aí para esse sistema de 1,88, né, vezes 10 a terceira joule, né? Então nós vamos ter aí um valor de 10 a terceira joule. Esse valor aí é bastante elevado, né? É um valor muito grande, né? Mas até agora a gente não calculou a quantidade em gramas. A gente sabe que para 1 grama do material, né, eu tenho um aumento em 734 joules, certo? Essa foi a relação do primeiro exercício aqui, ó. 1 grama aumentou em 734 joules. Então, se eu tenho x gramas para 1,88, né, vezes 10 a terceira aqui, né, joules. Ou, em outras palavras, 1880, né, joules, né? Fazendo essa regrinha de 3, a gente vai obter que o valor em termos de grama é igual a 2,56 gramas de cloreto de cálcio, tá? Então o valor para a resposta do item B é 2,56 gramas, né? Muito simples, né? Nós vamos terminando aqui a nossa aula, né?
e bons estudos aí para vocês. Obrigado.